Alô, amigos do Esporte Hoje TV, está começando mais uma edição do programa. Nós temos aqui ao lado o Mário César. Nós vamos para mais uma edição desse sábado, hoje, dia 12 de setembro de 2020. É só rodar a vinhetinha, a gente já está voltando. E aí, Mário César, boa noite. Alguns jogos do Brasileiro já terminaram, né? Outros vão começar. Amanhã tem jogos também. Jogo às 8h30 da noite no domingo. Não dá, né? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite aos nossos ouvintes, espectadores. Prazer estar falando com você mais uma vez. Para você ver, né, Luiz? Estão fazendo de tudo para tentar agradar todos os públicos, mas eu acho que vai ser difícil para o próximo ano para eles manterem os contratos e as transmissões dos jogos, né? Inclusive, a Globo está perdendo aí, já perdeu até a Libertadores para o SBT, né? É verdade. Na verdade, que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde já ia acontecer, até porque da maneira como vinha conduzindo, não tinha mais estômago para que os clubes pudessem aguentar a forma como eles dividiam as rendas e tudo que vinha acontecendo já não estava sendo mais sustentável, né? E eu acho que dessa forma vai ser melhor, até porque você para de monopolizar, né, Luiz? Eu não sou muito a favor do monopólio na sua extremidade, porém eu acho que dessa forma faz com que os clubes consigam arrecadar um pouco mais, vender os seus jogos, assim como foi no Campeonato Carioca, a gente discutiu isso aqui também nas nossas transmissões. Eu acho que dessa forma vai ser bem bacana para os clubes que estão principalmente precisando aí de um respiro melhor nos seus cofres, né? Não, e quanto mais, melhor, né? A escolha tem que ser do torcedor, né? Por você viver num país democrático, eu acho que essa questão da monopolização é justamente para pula para o viés contrário daquilo que a gente vive no nosso país, que é a democracia. Você ficar refém de uma só emissora, de uma só... As rádios não transmitem, qualquer rádio que quiser não pode transmitir o jogo. Por que a televisão não? Por que você não pode dividir justamente para que você pegue o público diferente nos horários? A gente conversou sobre isso a outra vez, nós falávamos justamente sobre esses horários alternativos que a própria televisão, na verdade, ela impõe de você jogar no meio de semana às 9h45, 10 horas da noite. Exatamente. E faz com que você, por conta de uma transmissão de uma novela, eles fazem com que o maior esporte do país, o maior público que eles têm no país, fique refém deles, porque se eu chego do trabalho tarde, eu vou parar para assistir um jogo 10 horas da noite, vou dormir meia-noite e meia, 1h, para acordar no outro dia 5h30, 6 horas da manhã para ir trabalhar de novo. Então, não tem lógica. Eu acho que a lógica vai totalmente contrária àquilo que pensa a população. E você, por ser refém daquilo, você acaba aceitando, porque não é você que decide. E eu acho que dessa forma faz com que as coisas comecem a tomar um rumo diferente para melhorar o futebol, Luiz. A Série B, vamos falar o destaque, porque ontem eu achei que o Cruzeiro não só jogou bem, não é porque ele venceu, mas a entrega dos jogadores, o esquema tático e tal, mesmo que o novo treinador, o Anderson, deixou aquele esquema meio antigo e tal, e aí, bom, vou deixar isso porque quem é comentarista aqui é o Mário César. O que você achou desse jogo, Mário César? O Cruzeiro venceu o Vitória da Bahia por 1-0, né, um gol até muito bonito. E o que você achou? Então, Luiz, na realidade, nós tínhamos comentado a respeito da mudança de treinador, porque, na realidade, quando você muda o treinador, apesar de não ter concordado com a saída do Anderson Moreira, faz com que você tenha uma mudança de atitude, até mesmo o elenco. Você viu que ontem o Anderson já deu uma mudada no time, escalou jogadores diferentes, já começou a dar uma nova cara em relação ao esquema tático do time. Eu, particularmente, gosto mais do esquema do Ney Franco de jogar do que provavelmente do Anderson Moreira. Por quê?
porque o esquema 4-3-3 me agrada muito. A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, até em pauta o CAP, né, falando sobre o esquema tático do CAP. Esse esquema tático me agrada bastante, jogar no 4-3-3, no 4-1-2-3, 4-1-2-2-1. Então, esse esquema me agrada bastante por causa das variáveis, né? E nós podemos ver ontem uma mudança de atitude muito grande da equipe do Cruzeiro. Primeiro tempo, a gente até entende por conta de ser início, você começar a entender a filosofia, a mudança de esquema tático, faz com que você ainda fique um pouco receoso. Mas com as mudanças que ele fez no segundo tempo, ontem a equipe do Cruzeiro sobrou. Se podemos dizer assim, a equipe do Cruzeiro sobrou. A equipe do Vitória se perdeu totalmente em campo e fez com que a equipe do Cruzeiro crescesse e evoluísse na segunda etapa. Mas é para a gente ter um pouco de cautela, Luiz, até porque não, claro. A gente conversando ontem, né? com alguns amigos, até mesmo cruzeirenses, nós podemos ver que a equipe do Cruzeiro oscila muito. Os mesmos jogadores que entraram ontem e fizeram um grande jogo eram jogadores que vinham jogando também antes como titular. O próprio Regis era titular do time e, porém, não vinha jogando, fazendo boas apresentações. E ele foi questionando a questão do elenco do Cruzeiro hoje, né? A segunda divisão é diferente, é mais disputada, briga mais pela bola, tá, aquela coisa toda. Porém, Luiz, se você for ver hoje o elenco do Cruzeiro, não tem jogadores que você pode falar assim, cara, que esse cara arrebenta na primeira divisão. O Regis foi um jogador que jogou no Bahia, se apresentou muito bem no Bahia, mas depois ele saiu, foi pro Corinthians, só para fora do país, veio pro Corinthians, não fez uma boa apresentação, tanto é que depois ele foi parar no Cruzeiro na segunda divisão. O Pablo Kaique jogou bem no Atlético Goianiense, não foi bem no Flamengo, oscilou um pouco no Bahia também, se podemos dizer assim. O Jean, o jogador mais gabaritado para mim hoje no Cruzeiro é o Jean, por ter sido um jogador multicampeão por onde passou, e é um jogador que me agrada muito o esquema de jogo dele, como jogou ontem o primeiro volante. Até me surpreendeu o esquema que ele jogou centralizado, correndo, distribuindo bem o jogo, me agradou bastante. E o Fábio, goleiro, que para mim dispensa comentários. Kaká é um bom jogador, mas é um zagueiro que também dá conta do recado. Mas mesmo com tudo isso, o Cruzeiro não tem jogadores assim de caraca, esse jogador arrebentou na primeira divisão, jogou muito no clube que ele passou. Então, na realidade, são jogadores aptos a jogar a segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para oferecer, né, Luiz? Porque está no começo ainda e tal. Mas eu gostei assim, do esquema do Ney Franco, porque é o seguinte, com o Anderson Moreira, o clube o time fazia 1-0 e recuava todinho e ficava esperando o adversário. Ontem o Cruzeiro foi para cima, né? Fez 1-0 e insistiu, querendo mais e tal, e não insistiu atabalhoadamente. Ele foi, né, bonitinho, como você está dizendo, o esquema funcionou. E eu acho que, assim, se ele seguir nessa linha aí, se classifica. Quer dizer, está muito cedo para falar isso. Mas se ele seguir essa linha aí, consegue chegar lá. Verdade, verdade. Na realidade, né, Luiz, o que se espera do Cruzeiro, mesmo estar na segunda divisão, é que ele ganhe e convence com os resultados e com um jogo bonito. Essa é a realidade. Porém, a gente sabe que a realidade também é outra. A gente tem que colocar sempre na balança. Deu para jogar, fazer o resultado, jogar bonito? Beleza. Não deu, fazer o quê? O mais importante é o resultado na divisão de acesso. Então, o Cruzeiro hoje, a mudança de atitude é justamente por conta disso. O Anderson Moreira foi muito feliz ontem nas mudanças. Vai acontecer momentos em que ele pode fazer as mesmas mudanças e não pode vir a dar certo. Então, acho que tem que ter os pés no chão e entender o momento do Cruzeiro hoje. Então, a gente sabe que vai ser difícil jogar dessa forma sempre, porém, o Cruzeiro ontem a gente tem que enaltecer o jogo de ontem, o momento presente. E o presente foi muito bom e o Cruzeiro está de parabéns pelo resultado de ontem. O Rafael Luiz entrou na Free porque o Cáceres machucou, né? Na lateral ali, deu conta do recado. Agora, Luiz. Agora da defesa lá, eu achei que, embora meio afoito ainda e tal, porque é jovem, veio da base, o Matheus Pereira acho que começou a mostrar um serviço ali. Foi muito bem pela lateral esquerda, né? O Cáceres é um jogador burocrático, né, o Luiz? Ele é aquele jogador ali. Eu não espero muito dele, mas também eu sei que ele pode dar conta do recado.
é mais ou menos assim o Cássio. Foi assim no Vasco, não é um jogador de grandes desempenhos durante as partidas, porém é um jogador regular. Agora o Matheus Pereira entrou no lugar dele, entrou muito bem. Não, o Matheus Pereira entrou na lateral esquerda, né? O Rafael Luiz é que veio lá do Sport. Desculpa, eu ia falar da lateral esquerda, eu estava tão empolgado para falar do Matheus que eu acabei... É porque eu perguntei duas coisas ao mesmo tempo e te confundi aí. Não, mas o Rafael, e voltando então ao assunto, o Rafael é muito bom lateral direito, Luiz. Gostei muito dele, entrou seguro, deu conta do recado, é um jogador que é novo, vai evoluir. Agora o Matheus Pereira na lateral esquerda, uma grata surpresa e positiva. Muito bom jogador, muito seguro do que faz. Gostei muito, acho que o Cruzeiro tem tudo para ter grandes conquistas com esse jogador, Luiz. E você viu o Santos acabou de fazer um gol agora, hein? Empatou o Santos, 1-1. Então, acabou de empatar. Então, ô Mário César, você viu a mudança de esquema com o jogo em movimento, né? Primeiro o Anderson começou ali atrás com o Jadson, né? Com o Jean ali e tal, e depois ele colocou o Regis, aí teve que mudar o esquema mais na frente, conseguiu mudar, tirou o Marcelo Moreno, colocou o Thiago. Então, assim, o Felipe Machado entrou no lugar do Maurício. Foi um jogo em que ele teve várias opções e usou essas opções. Verdade, é o que se espera do Cruzeiro, né, Luiz? Um time que jogando nos seus domínios possa propor sempre as jogadas, e foi o que aconteceu no segundo tempo. O Ney Franco foi muito feliz porque ele não se acovardou. Mesmo, Luiz, eu gostando muito do Jadson, gostei muito da escalação do Cruzeiro ontem, com uma ressalva do Moreno. Eu acho que o Moreno é aquela mesma história. Tem jogadores que às vezes vai para fora do país, se dá muito bem fora do país, mas quando vem para o Brasil não consegue desenvolver. Eu não sou muito fã do futebol do Marcelo Moreno, Luiz. Não acho que ele é um jogador que possa vir, principalmente nesse momento do Cruzeiro, que é de jogar a segunda divisão, ele possa vir ajudar o Cruzeiro, até porque a segunda divisão precisa de um jogador um pouco mais voluntarioso, jogador que se movimenta um pouco mais, e ele, por ser lento, Luiz, eu não vejo ele como um jogador que vai resolver os problemas do Cruzeiro. Tanto é que há muito tempo que ele não consegue fazer uma grande partida. E o Cruzeiro ontem, depois que mudou a postura para o segundo tempo, o Cruzeiro sobrou, sem sombra de dúvida. O atacante da base lá, estava pela Thiago. Ponta, muito bom jogador ontem, fez a diferença. Tanto é que o Carleto ontem pediu para sair, né, Luiz? Agora, o Atlético Mineiro, parece que o São Paulo ele escala um time cada jogo e tal. Ele parece ter o domínio do fato, mas eu acho estranho. Eu não tenho que achar nada, mas me parece meio perdido. Cada dia ele entra com um time em campo, né? Aí tinha o Rafael com um grande goleiro lá, pediu outro. O pessoal já está questionando. O Rafael fez uma besteira, o Vitor entrou, comeu um frango que, né? Também o cara está fora de forma, sem jogar muito tempo e tal. Mas e o Atlético comeu o frango e errou o passe, né, na hora do pênalti lá, né, Luiz? Pois é. Então, assim, como é que você está vendo aí a situação do Atlético? O Atlético vai enfrentar, deixa eu só pegar aqui, amanhã, o jogo do Galo amanhã. Deixa eu só pegar ele aqui, passar aqui para o pessoal ver também, né? Porque não adianta só eu ver o negócio aqui. Então, o Atlético joga amanhã e é importante que consiga firmar, né? Amanhã enfrenta o Bragantino às 18h e o jogo vai ser lá em Belo Horizonte. Então, Luiz, muito se dizia a questão dos treinadores estrangeiros virem para o Brasil, fazer grandes trabalhos, e acaba ofuscando um pouco o trabalho do treinador brasileiro. Concordo em partes, até porque a gente sabe e entende que o treinador brasileiro ele precisa se atualizar um pouco mais. Porém, a gente está falando do Sampaoli, que é um treinador que fez um ótimo trabalho na Espanha e fez um ótimo trabalho no Santos ano passado com o elenco que ele tinha, né? Com o elenco que ele tinha, por ter aquele elenco, ele fez um bom trabalho.
Só que acontece, Luiz, os resultados contam muito no futebol. E aí eu vejo a hipocrisia de alguns segmentos da imprensa, de falar sempre do momento, fala momento, não olha a retrospectiva, não olha aquilo que ficou para trás, não olha o momento para entender o porquê daquilo que está acontecendo e acaba, às vezes, desprezando aquilo que nós temos no país. Eu sempre falo isso, que o brasileiro dispensa muito aquilo que a gente tem de melhor e acaba sempre valorizando dos outros. O nosso é ruim, dos outros é sempre o melhor. E aí o Sampaoli é a prova disso. Você viu que a imprensa criticou o Domini lá no Flamengo por conta de ter feito o primeiro jogo lá dele contra o Atlético Goianiense, colocando com 3 zagueiros. A imprensa caiu matando o Domini. Então, o Sampaoli faz isso sempre, muda o esquema quando joga fora de cada time. A gente está falando de um time grande, que na realidade está jogando de igual para igual com qualquer outro clube, e um clube que tem investimentos, fez investimentos, tem bala na agulha para poder chegar dentro de qualquer estádio e fazer grandes jogos. Está lá ele jogando com 3 zagueiros e ninguém fala nada. O Sampaoli é o mago, conhece tudo de futebol, faz tudo. Não. Mas, Luiz, a gente sabe que o time que não tem uma sequência não consegue render. Ele vai jogar um jogo bem, outro mal, um jogo bem, outro mal. Não vai ter uma lógica. E é isso aí que você está falando, porque é o seguinte, eles ficam até brincando em Belo Horizonte. A gente, né, tem uma parceria com a Rádio Super lá, tanto aqui a Rede Hoje quanto a Rádio Capital, e eles ficam brincando, né? O Lélio Gustavo, o Roberto Abras ficam apostando lá quem que o Sampaoli vai colocar para jogar no próximo jogo. A própria Globo nos programas matinais dela, quando entra o esporte, aí o pessoal lá fica apostando quem é que vai jogar. Eu não acho isso correto. O cara tem que ter. É lógico que ele deve rodar o elenco e tal, mas ele tem que ter pelo menos um time base, né? Não tenha dúvida. Até porque o jogador fica inseguro, Luiz. Ele não sabe se vai jogar hoje, sabe se vai jogar amanhã. Eu jogo hoje como titular. Caraca, eu tô super feliz, joguei um jogo. Aí amanhã eu chego para treinar achando que eu vou fazer um treino pronto para o jogo. Como titular, estou na reserva. Isso faz com que comece a criar um ambiente ruim dentro da equipe. Mas na Europa é assim. Nós não estamos na Europa, nós estamos no Brasil. Uhum. O Brasil tem uma filosofia, trabalha de uma forma. E nem na Europa, nem todos os jogos são assim. Se você for ver as grandes equipes, eles fazem grandes investimentos para manter aquele grande investimento jogando. Então, não tem que ficar mudando para lá, mudando para cá. Até porque tem equipe que vai dar certo, tem equipe que não vai dar certo. Hoje o Atlético podia estar brigando nas cabeças aí, como começou bem a competição. Exatamente. E não está por quê? Por que será que não está? Porque não tem uma rodagem do elenco certa? Porque muda o tempo todo, o time não tem uma cara. O time pressiona muito a saída de bola. Isso não é novidade para ninguém mais não, Luiz. Isso não é novidade para ninguém. O time que quer propor o jogo vai atacar, mas você vai atacar o tempo todo? Se você for ver o Manchester City jogando, o próprio Bayern, o próprio Barcelona, são equipes que do início ao fim marca a pressão da onde está iniciando a jogada. No Brasil, nós temos a característica de, talvez, dentro dos nossos próprios domínios, do início do jogo, nos 15, 20 primeiros minutos, pressionar, depois recuar a linha até a intermediária. Então, na realidade, isso é uma coisa constante. E o que o São Paulo está fazendo hoje é algo que já sempre aconteceu e as pessoas ficam enaltecendo o trabalho dele como se fosse a 8ª maravilha do mundo. É um bom treinador, gosto da postura dele agressiva de jogo, porém, eu acho que a gente coloca o cara num pedestal além do que ele merecia estar. Ok, olha aí, o Campeonato Brasileiro já na sua 10ª rodada, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos aí o Atlético do Paraná venceu o Curitiba por 1-0 nesse sábado. O Santos e São Paulo estão jogando agora, no momento da gravação desse programa. E amanhã nós temos aí Fluminense e Corinthians, Grêmio e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino. Aí os 2 jogos às 16 horas, Fluminense e Corinthians, Grêmio e Fortaleza. Eu quero que você fale depois de cada um. Atlético e Bragantino às 18 horas, também o mesmo horário de Bahia e Atlético de Goiás. Ceará e Flamengo, também às 6 da tarde. Goiás e Internacional, também no mesmo horário. Às 7h45 tem Palmeiras e Sport Recife. E como eu disse para você aqui, às 8 da noite, às 8h30 da noite, tem o Vasco e o Botafogo. Desses jogos todos aí, é lógico que o Flamengo
ter uma boa condição, uma boa chance de chegar lá e já começar a brigar. Ele já está brigando lá no G4, mas já tem condição de brigar pela liderança. E o Internacional está muito bem nesse campeonato, né, o Mário César? Então, Luiz, na realidade, esse campeonato é um campeonato, todo mundo já sabe como é que funciona o Campeonato Brasileiro, do equilíbrio que existe, né? Me surpreende muito hoje o Inter, mesmo estando com esse time, está na primeira colocação ali, até porque tem agradado nesse índice de competição, mas não vejo que é uma equipe que vá permanecer na primeira colocação por muito tempo. Porém, eu acredito que deve ficar entre os 4 colocados ali. Agora, o Corinthians, o próprio Palmeiras, que não vem fazendo grandes jogos, né, Luiz? Não vem tendo grandes apresentações, mas o que me estranha de verdade é a equipe do Grêmio por ter mantido seu elenco, por ter contratado novos jogadores, e está na 11ª posição, né, Luiz, ainda, né? Então, acho que... Está com 11 pontos lá. Inclusive, o Renato foi questionado se... Aquele lance, o Brasil tem uma filosofia de não manter treinador por muito tempo. E aí as pessoas questionam. Uns gostam, outros não gostam. A imprensa critica porque quando o treinador é mandado embora, mas a imprensa é a primeira a falar mal justamente para criar um mal-estar ali entre torcedores, diretoria, para poder dispensar o treinador porque não está fazendo um bom trabalho. E aí, quando acontece de um cara ficar 4 anos no mesmo clube, as pessoas precisam enaltecer isso no Brasil, porque isso é fato inédito no Brasil, acho que nunca aconteceu isso. As pessoas já começam a querer vinculá-lo a um momento ruim para que possa mudar o cargo, que já está há muito tempo. Pô, se o treinador é um treinador vitorioso no clube, conseguiu grandes conquistas, vem mantendo sempre o time na regularidade de classificação para uma Libertadores, para Copa do Brasil. Por que eu vou mudar? Agora eles querem mudar o Renato Gaúcho, mas me surpreende muito dessa primeira colocação dele, mas eu acredito que daqui a pouco ele deve estar subindo a tabela aí, Luiz. Flamengo, o que você acha? Ele já engrenou com o novo treinador? Não, acho que o Flamengo tem evoluído, né? Eu não vejo que o Flamengo tenha feito partidas ruins, como muitos vinham dizendo, até porque mesmo o Flamengo perdendo um jogo, empatando alguns outros jogos aí, e as pessoas criticando por não ser o Flamengo do ano passado, mesmo assim, Luiz, o Flamengo, o esquema de jogo do Flamengo, os jogadores que tem, eu ainda acho que vinha jogando mais do que muitos times que vinham lá pelo topo da tabela. O Internacional é um time ativo, tem ganhado seus jogos, mas eu não tenho visto um belo futebol jogado pela equipe do Internacional. E o Flamengo, mesmo assim, não estou sendo clubista, Luiz, até porque as pessoas porque tu fala porque tu é flamenguista. Mas a equipe do Flamengo encanta, a equipe do Flamengo joga de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente está sempre acostumado a ver, né, Luiz? Então, o Flamengo tem evoluído, o Gabigol voltou a jogar bem de novo. Espero agora que o Bruno Henrique possa voltar também e apresentar aquilo que ele vinha apresentando no ano passado, até porque vinha sendo irreconhecível as apresentações do Bruno Henrique no Flamengo até então, dentro desse ano de 2020, né? Mas o Flamengo tem evoluído, eu acredito que ainda vai ter muita coisa para acontecer durante a competição ainda. Pois é, aí a CBF está mostrando assim, aqui na estatística, o Thiago Galhardo, do Internacional, é o jogador que mais fez gol até agora, com 6 gols, o Germancano, né? Com 5, Felipe Bastos, do Vasco, os dois, né? Felipe Bastos e Germancano do Vasco, com o Felipe Bastos com 4, o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, né? Do Flamengo, com 4, e o Mário Sérgio, que não é o Mário César, né? O Mário Sérgio Santos Costa, lá do Santos, com 4 gols. Vamos esperar para ver o que vai acontecer nessa rodada. E amanhã não, na terça-feira a gente bate outro papo, trazendo para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, tudo aquilo que a gente pensa que é, né? Porque é o tal negócio. Ninguém é obrigado a concordar conosco, mas aqui a gente coloca a nossa opinião e mostra como é que é o campeonato, ou os campeonatos na nossa concepção. Cada torcedor tem uma, né, Marcelo? Verdade, é aquilo que a gente sempre fala da imparcialidade, né, Luiz? A gente tenta ser imparcial, colocar a nossa opinião de maneira respeitosa, mesmo que a gente discorde de alguma outra situação. A gente sabe que pessoas vão discordar
talvez a nossa opinião, porém a gente dá a nossa opinião para que a gente comece a passar um entendimento talvez diferente, né, Luiz? Porque às vezes as pessoas estão muito acostumadas a ouvir fatos que não são verdades para que possa agradar esse ou aquele, e aí quando você vê um Pedrinho na Sport TV dando uma opinião totalmente contrária daquilo que os jornalistas estão acostumados a dizer, com imparcialidade, as pessoas, caraca, o Pedrinho foi bem demais naquilo que ele falou, não sei o que, tal. Por quê? Porque não estão acostumados a ouvir de pessoas que vivenciaram aquilo e que não concordam também com como as pessoas conduzem o jornalismo, talvez, né, Luiz? Então, a gente está aqui para isso, você é um cara super gabaritado para falar também a respeito, e a gente está aqui para comentar e dar o nosso comentário imparcial sempre. Todo mundo sabe que eu torço para o Cruzeiro, que você torce para o Flamengo, que a gente gosta do CAP aqui em Patrocínio, torce pelo CAP. Agora, quando a gente vai falar aqui, essa paixão tem que ficar fora, porque nós estamos analisando o campeonato, a forma de agir, as atitudes de cada um. E é bom que tenha até pessoas de clubes diferentes conversando, né, dentro do nosso do TV Hoje, porque aí você tem várias opiniões, mas não significa com isso que a gente vá defender o nosso clube aqui do coração, porque esse negócio de que o cara que tá narrando, ele não torce para A ou para B, isso é mentira, né? Sou narrador esportivo há mais de 40 anos e eu sei disso. Só não fala, né, Luiz? Eles só não falam com medo de alguém, o G criminal, você der uma opinião, né, Luiz? É lógico, isso não importa. Eu vou narrar um jogo do Cruzeiro e Atlético. O cruzeirense comete um pênalti, porque eu torço para o Cruzeiro, eu falo que não foi pênalti. Não tem nada a ver. A gente consegue a credibilidade, nós conseguimos isso ao longo do tempo, mostrando uma coerência no nosso trabalho, né? Quando tem que falar, a gente fala. Quando tem que elogiar, a gente elogia, né? Eu não sou daqueles, e você também, eu já senti isso aqui, nesse pouco tempo que a gente está no Sport TV, no Sport Hoje TV. Eu já notei isso, que ao longo do tempo, você também é dessa forma, né? Você consegue credibilidade pelo que você fala, pelo que você pensa, não é para quem você torce, não é, porque isso aí, eu estou sentado no sofá vendo o jogo sem compromisso nenhum, eu posso torcer para o meu time. Agora, quando eu estou aqui no microfone, eu tenho um compromisso com a torcida do meu time e do time adversário também. É verdade, vamos continuar essa linha. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, outras talvez não, porque o costume de não entender dessa forma, né? Então, a gente vai sempre ouvir críticas de todos os lados, fazendo as coisas certas e as coisas erradas. Mas a gente vai estar sempre tentando acertar para que a gente consiga manter o nível de coerência e de honestidade sempre, né, Luiz? Vamos firme aí. Eu acho que nós chegamos até hoje dessa forma, por que mudar, né, Luiz? Vamos firme. É isso aí. Um abraço, Mário César. Até terça-feira. Abraço, Luizão. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí. Nunca esquecendo de dar aquele likezinho lá na nossa página, né, Luiz? No YouTube. Se inscrever no nosso canal, que é de muita importância para nós. Valeu, Luizão. Compartilhar esse material também. Bom final de semana a todos. É isso aí. Ótimo. Compartilhe para nós lá que a gente vai agradecer. Obrigado, gente. Um abraço para você que curtiu mais uma edição do Esporte Hoje TV e até a próxima terça-feira. Tchau. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São 8 prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você.